A paz do Senhor Jesus, vamos chamar mais um dia do nosso devocional. Se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz: Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Nós vamos observar nesse capítulo 5 de 1 Pedro, Pedro ele vai falar sobre os jovens, sobre os mais velhos. Depois ele vai falar sobre a humildade e o dever de estar atento. Quando ele diz no versículo 1, ele diz: Portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu que sou o presbítero com eles, testemunho do sofrimento de Cristo e participante da glória que será revelada, pastorei o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando deles, não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse, em ganho ilícito, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, nessa primeira parte, Pedro ele vai orientar aos presbíteros, aos anciões, aos pastores, enfim, àqueles que realmente, que eles venham participar, do sofrimento de Cristo, testemunhar desse sofrimento de Cristo, testemunhando, falando, daquilo que estava por vir, daquilo que foi revelado a eles por intermédio do Espírito Santo, e que devia pastorear, o rebanho de Cristo, não por obrigação, pastorear a igreja de Cristo não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. E de maneira nenhuma, nem por interesse em ganho ilícito, nem para querendo pastorear para enriquecer, para poder ter como se fosse um emprego, um trabalho, mas ter que fazer espontâneo, algo que realmente brotou através da revelação do Espírito Santo em nossas vidas, através do amor que nós temos por Cristo Jesus, pela obra de Deus, por tudo que nós queremos fazer. Ele diz que isso seja de boa vontade, que seja algo que seja, agradável ao Senhor. Ele diz também para que não que os presbíteros, e quando falamos presbítero podemos falar pastores também, podemos falar anciões, que realmente não sejam dominadores, mas realmente se atentando àquilo que nos foi confiado e servindo de exemplo para o rebanho. E quando ele diz, em outra parte, quando ele diz: quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa de glória. Quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, receberemos a coroa de glória. Aí ele aconselha agora, a partir do versículo 5, aos mais jovens. Ele diz: do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitáveis aos presbíteros, tende todos uma disposição humilde uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Então, ele está falando aqueles que são mais jovens, que eles venham sujeitar, aos presbíteros, venham sujeitar-se aos mais velhos, no caso, que eles sejam humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas eles concedem graça àqueles que é humilde. No versículo de número 6, ele diz: portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que no seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Muitas das vezes, a ansiedade, ela bate porta não só, daquele que é mais jovem, mas também daquele que é mais experiente.
E quando nós falamos de ansiedade, é quando a pessoa ela está ansiosa pelo aquilo que ainda não aconteceu, pelo aquilo que ainda está no futuro, pelo aquilo que ainda há de acontecer. E quando nós olhamos isso tem sido, e é um mal, de, não vou dizer que é do século, mas é de todo o tempo, porque já no tempo aqui de Pedro, já havia pessoas ansiosas. E quando nós olhamos na palavra, né, o próprio Senhor Jesus, ele fala conosco, nós vamos ver até mesmo em Salmos, né, quando o salmista ele fala no Salmo 55, no verso 22, ele diz: entrega as tuas ansiedades ao Senhor e ele dará sustentação. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Então, cremos que quando colocamos, né, entregamos a nossa ansiedade, quando nos colocamos diante do Senhor, toda a nossa ansiedade, né, Ele cuida de nós. Quando nós lançamos sobre Ele, né, toda a ansiedade, pois ele tem um cuidado para com as nossas vidas. Quando nós lemos no livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 25, o próprio Senhor ele diz: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto o vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o mantimento, do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Isso aqui o próprio Senhor Jesus, quando ele vai falar a respeito das riquezas, né, das preocupações com os bens materiais, né, e nós vamos ver que de nada vale se preocupar. O próprio Senhor Jesus ele vai deixar bem claro, porque ele está dizendo que mais do que o comer, o beber e o vestir, né, ele é muito mais. O Senhor da nossa vida, ele supre tudo isso. Quando nós olhamos, né, e vemos o cuidado de Deus com a natureza, o cuidado de Deus com os animais, com as plantas, ele manda a chuva no seu tempo, né? O próprio Senhor ele sabe e ele administra bem, cuida da sua criação. Por que ele não vai cuidar de nós? E muitas das vezes ficamos ansiosos quando as coisas não vão bem, quando as coisas não estão caminhando conforme a gente quer. E isso muitas das vezes impede, atrapalha as nossas vidas a ponto de da ansiedade criar enfermidades, nos tirar realmente do centro da vontade de Deus. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus e observamos o cuidado de Deus para com as nossas vidas, quando vemos o cuidado de Deus, dizendo: por que andais ansioso quanto ao que vestir? Olhai para o lírio do campo, cresce, ele não trabalha nem tece. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogado no forno, quanto mais a vós, homem de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas, e de fato vosso Pai Celestial sabe que precisa de tudo isso. Mas ele diz no versículo 33 de Mateus 6, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu problema, basta cada dia o seu mal. Então, esses são conselhos do Senhor Jesus para aqueles que estão ansiosos, para aqueles que estão querendo, né, que o dia de amanhã chegue logo. Basta cada dia os seus problemas. Enquanto vivemos nessa terra, passaremos por algum processo em nossas vidas. Quando nós lemos ainda em Filipenses,
Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica com ações de graças. Então, o próprio Paulo ele está escrevendo essa carta e está escrevendo para nós também, dizendo que não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma, por coisa alguma. Então, nós temos hoje o acesso livre ao Pai, de nos colocarmos diante dele, de colocar diante dele as nossas petições, lançar sobre ele, como nós lemos em Pedro, toda a nossa ansiedade, lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Então nós podemos nos colocar diante do Senhor, colocando diante dele todas as nossas ansiedades diante dele, em oração, em súplica, em agradecimento, ações de graças. Aí a partir do no versículo 7 ele diz: a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, independente de qual seja a dificuldade, independente de qual seja o problema, a paz de Deus, ela vem sobre as nossas vidas. No momento que colocamos diante dele, abrimos nosso coração para o Senhor, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Então que você possa nesse dia colocar diante do Senhor toda a sua ansiedade. Tenha certeza de que as lutas elas vêm. No versículo 8 ele vai dizer de 1 Pedro 5: Tende bom senso, estai atento. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura quem possa devorar. Resiste-lhe firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Então, o nosso Senhor, ele está ao nosso redor. É ao nosso derredor o inimigo ele tenta de todas as maneiras. Mas o Senhor é aquele que nos guarda. Então que você possa nesse dia orar ao Senhor. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, fala com ele, coloque toda a dificuldade, converse com o Senhor, converse com o teu Pai, como ele é o nosso Pai. Tenha ele como Pai, como conselheiro, e tenha certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar muito mais ao teu coração. E a paz que excede todo entendimento vai reinar na sua vida, mesmo nos momentos de dificuldade. Então que Deus te abençoe. Nesse dia, fico com essa palavra.